Olá! Estamos aqui mais uma vez para a nossa conversa, o nosso bate-papo, usando as cartas do tarô, para trazer um esclarecimento, uma orientação sobre alguma área da sua vida que você tenha alguma dúvida. Deixa eu explicar como a gente vai trabalhar. Então, você vai primeiro definir, né, que área da sua dúvida, ou pode ser mais do que uma, já que nós temos 3 tiragens de carta, você gostaria de um esclarecimento, de uma orientação. Você vai pensar um pouco a área, vai pensar a pergunta, e eu vou lhe sugerir que tipo de pergunta você pode fazer. Você pode pedir um conselho. Você está com dúvidas, ou conflitos, ou indecisões na sua área afetiva, por exemplo. E aí você pode pedir um conselho, né? Que orientação o tarô te dá através das cartas neste momento, sobre que caminho seguir, se é necessário tomar alguma ação ou não. Ou você pode perguntar se algo vai dar certo, se você já fez a sua escolha. Por exemplo, devo me mudar de residência, devo sair deste emprego atual, esse emprego que eu estou me candidatando atualmente, eu tenho chance de sucesso, de ser chamado. E você faz a pergunta e você vai escolher um montinho. Aqui na minha mesa tem 3 montes. Vamos considerar o primeiro monte o da minha esquerda, o segundo monte o do centro e o terceiro monte o da minha direita. Então, você se concentra, pode pausar o vídeo para isso e escolhe um desses 3 montes, faz a pergunta antes ou pensa, né, em que esclarecimento você quer. E aí você escolhe o monte e você vai ver a interpretação que eu vou dar, certo? Então, vamos começar. Primeiro monte aqui da minha esquerda, a gente tem a carta da Torre, a carta do Mundo e a carta do Imperador. Essa sequência mostra o seguinte: a carta da Torre indica que algum acontecimento levou à desestrutura, a ruir alguma área da sua vida. Pode ser a área amorosa, com o término de um relacionamento, pode ser a área profissional, com uma demissão, pode ser na saúde, com um acidente ou uma doença. A torre geralmente representa um evento completamente inesperado, muitas vezes vindo de fora, é um acontecimento externo. Um divórcio, uma separação, um acidente, uma doença grave, uma demissão, uma situação surpresa que geralmente tira o tapete debaixo do pé da gente, deixa a gente muito preocupado. É uma crise. Mas como toda crise, você pode vê-la como um problema ou como uma oportunidade de renovação. E aí, na sequência das cartas, a carta seguinte, que é o Mundo, fala sim de um ciclo de fechamento, mas um fechamento favorável, um fechamento que deveria acontecer como um resultado natural de um ciclo de vida, né? Que a gente tem etapas e ciclos de vida. Então, se você consegue encarar esse episódio, esse acontecimento de um outro ponto de vista, de uma forma talvez mais madura, olhando mais para dentro e tentando descobrir as vantagens que você provavelmente obteve ou vai obter com esse término, você vai conseguir fechar um ciclo da sua vida de uma forma legal, de uma forma equilibrada e pode até ter benefícios, colher prêmios dessa sua postura, dessa sua atitude mais madura em relação ao acontecimento. E a próxima carta, a carta seguinte, é a carta do Imperador. Então, depende muito de que área da sua vida isso está relacionado, né? O Imperador representa o pai, o irmão, é uma figura masculina e de importância, de autoridade, tanto para o homem quanto para a mulher. No caso da mulher, pode ser um parceiro afetivo, amoroso, né? Mas o Imperador é uma figura de empoderamento também, né? Uma pessoa que tem qualidades, que tem atributos de liderança, né? De organização, é uma pessoa que faz, que realiza, que concretiza. Então, ela pode estar simbolizando um momento de mais poder sobre si, de mais capacidade de realização sobre a sua vida, ou se essa pergunta foi para a área afetiva, pode estar simbolizando a presença de um parceiro, um novo parceiro, certo? Vamos agora à segunda coluna. A gente tem o enforcado,
o diabo e os amantes. Nossa, mãe. Essa jogada me parece estar muito mais relacionada à parte afetiva. O enforcado é uma carta que aponta para um momento de estagnação, de pausa, onde as coisas não estão acontecendo. A gente quer que as coisas aconteçam, mas elas não acontecem. A gente se sente amarrado, sente que a vida da gente não vai para lugar nenhum. Só que ela pede uma carta que, embora aparentemente seja chata, ruim, ninguém gosta quando ela sai no jogo, quem conhece um pouco das cartas, mas ela tem uma sabedoria. Ela pede que a gente olhe a situação de um outro ponto de vista diferente do que a gente está encarando. E quando a gente consegue enxergar isso, a mudança vem. Então a gente tem na carta seguinte o diabo. O diabo é uma carta que tem uma complexidade de interpretação, mas geralmente ela significa poder, ela significa dinheiro e ela significa paixão, tesão, né? Como a carta seguinte é a carta dos amantes, que significa também relacionamento amoroso, é uma carta que fala de escolhas, escolhas de um modo geral na vida, mas escolhas também muito focadas, centradas na relação amorosa, na relação afetiva. Eu acho que essa jogada tá focando mais em parte de relacionamento mesmo e tá apontando a possibilidade de uma nova paixão, né? De uma relação que pelo menos no início vai ser muito marcada pelo desejo, pela atração física, tá? E a terceira coluna, se você tirou esta coluna, a gente tem a temperança, o mago e o papa. Tá? Então, qual é a interpretação desse trio? A temperança é uma carta que fala de esperança, de fé, de paciência, de recuperação, de reconciliação. É uma carta benéfica para a saúde, né? Que pode apontar um processo finalmente de cura depois de uma doença crônica ou de uma doença de longo prazo, né? Mas a gente nunca lê uma carta sozinha, a gente sempre lê as cartas numa sequência e se relacionando uma com as outras. Então a gente tem a temperança, o mago e o papa. O mago é uma carta que aponta para uma pessoa que tem habilidades, tem qualidades, tem recursos, né? Tem talentos. Pode ser que essa pessoa tenha consciência disso ou não, depende, né? Às vezes a pessoa tem esses atributos, mas ela se sente insegura, a estima não é boa. Mas é o momento dela se dar conta disso, né? De que ela é essa pessoa talentosa, de que tem esses instrumentos, internamente falando, que a pessoa pode usar a seu favor e que a hora é agora, né? O momento de usar esses recursos, esses talentos, esses instrumentos é no momento presente. E aí a última carta é a carta do Papa, que tanto pode apontar para a possibilidade da pessoa ingressar num curso, né? Numa graduação, numa pós-graduação, num mestrado, num doutorado, numa escola que tem uma estrutura, né, mais organizada, como pode estar apontando também, né, para o contato com um mestre interior. O Papa é um mestre, pode ser um mestre fora, mas dentro do que eu compreendo, muitas vezes no jogo ele fala do seu contato com o seu mestre interior, com a necessidade de consultar essa sabedoria interna que a gente tem. Então, esse trio aqui está falando disso, talvez de uma recuperação, de uma consciência maior de habilidades, de qualidade e de um movimento no sentido de aprendizado, né? De se apropriar de um corpo de conhecimento. Tá bom? Espero que essas jogadas tenham sido úteis para vocês e estaremos sempre aqui trazendo novas jogadas e mais informações desse instrumento, dessa ferramenta fascinante que é o tarô. Querendo um atendimento individual, entre em contato, né? Visite o meu portal, que chama Portal Caminho da Sacerdotisa, dentro do Facebook. E eu estou disponível para responder perguntas, para informações, esclarecimentos, lá na página ou através do e-mail, tá bom? Ou mesmo por telefone. Aguardo vocês. Obrigada.